Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Louine e nós estamos em mais um vídeo aí da nossa quarentena. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos e que eles estejam ajudando aí a tirar suas dúvidas, a você fazer as atividades. Então pega o lápis, caneta, borracha, apostila, tudo mais e vamos começar. O nosso tema desse vídeo é Brasil, a emancipação política. A gente já viu a emancipação política de alguns países na América Latina e agora é a vez do Brasil. Bem, também muito influenciado pelos ideais iluministas, algumas pessoas aqui no Brasil começaram a ter algumas ideias de emancipação. Isso acabou se agravando ou se intensificando com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E eu vou explicar melhor essa história para vocês. Na Europa estava acontecendo algo muito particular. Napoleão Bonaparte tinha chegado ao poder na França e ele tinha iniciado, digamos que, investidas expansionistas. E o que seria isso? Ele começou a conquistar vários territórios. E digamos que o arqui-inimigo do Napoleão Bonaparte da França na época era a Inglaterra. Então Napoleão Bonaparte faz o quê? Ele instaura o bloqueio continental. Ele primeiro invade os países ali próximo à França, vários países acabam ficando sob o domínio da França e daí ele acaba impondo esse bloqueio continental, que é o seguinte: o continente europeu não podia comercializar com a Inglaterra, que é uma ilha. A Inglaterra estava relativamente protegida, porque ela tinha aí a frota marítima mais poderosa da Europa, né? Ela tinha uma marinha muito forte. Então ela estava cercada dos seus navios, da sua marinha. Militarmente, Napoleão não conseguia chegar até a Inglaterra. Mas instaurando o bloqueio continental, ele ia conseguir atingir a economia da Inglaterra, enfraquecendo cada vez mais o seu inimigo. Mas Portugal era muito aliado economicamente à Inglaterra. Então Dom João acabou ficando numa sinuca de bico. Ele não podia fazer o bloqueio comercial, senão ele ia perder o maior parceiro comercial dele, que era a Inglaterra, mas ele também não podia não aderir por conta que Napoleão Bonaparte era muito forte militarmente e estava querendo invadir Portugal. Então ele ficou ali numa sinuca de bico, como dizem. Lembrando que, na época, o Dom João, ele era o príncipe regente, ele não era ainda rei. Por quê? Maria I, que era a mãe dele, ainda estava viva. Só que ela tinha problemas mentais, então ela não exercia, ela era rainha, mas não exercia efetivamente o poder político. Quem exercia esse poder era o filho dela, o Dom João, que era o príncipe regente. Sobre isso, Napoleão escreveu uma frase muito icônica, né? Ele escreve sobre o Dom João, que o Dom João foi o único homem que conseguiu enganá-lo. Por quê? O Dom João meio que acordou aí com a França que ele ia fazer o bloqueio continental, mas por debaixo dos panos ele planejou uma fuga para o Brasil, para a sua colônia mais rica, ajudado pela Inglaterra. Então a Inglaterra ajuda Dom João a fugir de Portugal, a transferir toda a corte portuguesa para o Brasil. Vieram junto com Dom João aproximadamente 20 mil pessoas das cortes portuguesas. Vieram 70 navios, 55 deles eram portugueses e o restante era uma escolta inglesa para proteger aí toda a corte portuguesa. Importante dizer que junto com as pessoas vieram também documentos, joias, obras de arte, artistas, cientistas, enfim, veio um monte de gente junto com Dom João e se instalaram no Rio de Janeiro. Mas primeiro Dom João fez uma paradinha ali em Salvador e ele acabou decretando a abertura dos portos às nações amigas. Então foi o primeiro decreto que saiu em 1808, que ele abria os portos brasileiros para as nações amigas de Portugal, ou seja, Inglaterra também. Importante dizer que antes disso o Brasil só podia comercializar com Portugal. Então existia um monopólio colonial, ou seja, o Brasil só podia vender para Portugal e também só poderia comprar de Portugal. Outro decreto importante que Dom João assinou foi o fim do exclusivo comercial, como eu falei para vocês. A medida pôs fim a séculos de monopólio comercial
Na prática, o Brasil deixaria de seguir o chamado Pacto Colonial, que é o que eu já falei para vocês, que o Brasil só podia vender para Portugal e também só podia comprar de Portugal. E também, após isso, veio outro decreto que foi a emancipação política. Essa medida é entendida como o primeiro passo para a emancipação política do Brasil. Então ele fez vários, digamos que para adequar o território brasileiro à chegada da família real portuguesa e da corte, ele fez vários ajustes para que justificasse a estada dele aqui na colônia de Portugal, né, no Brasil. Bem, aconteceram diversas mudanças políticas e econômicas na colônia. Quando eles chegaram aqui, as casas elas eram extremamente modestas, né? Não eram dignos, digamos que, da corte portuguesa. O que eles fizeram? Eles confiscaram as casas mais tops, mais bonitas, colocaram um selo lá, PR, que a sigla que significa Príncipe de Regente, mas os brasileiros já trataram de dar uma outra conotação para essa sigla, denominando que aquele PR significava ponha-se na rua. Ou seja, eles simplesmente confiscavam e diziam: agora tal família da corte vai morar nessa casa e você pode ir procurar outra casa. Obviamente a elite brasileira, que era dona das casas mais bonitas, não gostou nada disso. Isso já foi um ponto negativo para o Dom João e para a corte portuguesa. Ele também fez várias reformas no Rio de Janeiro, porque ainda não tinha calçamento nas ruas, não tinha praça, enfim. Então ele construiu várias coisas e também fez pavimentação, calçada nas ruas, enfim, ele fez várias melhorias na cidade. E também ele fundou várias instituições: o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, Jardim Botânico, a Imprensa Régia, Teatro São João, Academia Militar, Observatório Astronômico e cursos superiores de Direito e Medicina. Também foram fundados cursos de Agronomia e de Química no Nordeste. Então tudo isso ajudou com que Dom João tivesse mão de obra especializada para trabalhar na colônia. Afinal, tinha muita gente para alimentar, então ele precisava que a produção de comida aumentasse, ele precisava de mão de obra especializada em vários setores para construir as coisas que ele queria construir aqui. Então ele precisou muito investir na qualificação de pessoas. E as pessoas, os negros escravizados que eram trazidos para cá, alguns eram mão de obra especializada em alguns setores, né, como mineração e tudo mais, mas não eram mão de obra especializada na arquitetura, em construções de grande porte. Aconteceram também alguns tratados, né, em 1810, que desfavoreceram bastante o Brasil. O Tratado de Paz e Amizade que Portugal fez com a Inglaterra, que garantia taxas alfandegárias que privilegiavam os comerciantes ingleses, ou seja, a indústria nacional foi extremamente prejudicada porque o imposto sobre o produto inglês era bem mais baixo do que sobre os produtos da própria colônia, os produtos brasileiros. Então a indústria nacional não conseguia competir com os preços dos produtos ingleses. Isso foi muito ruim para a indústria interna. Bem, também aconteceu o Tratado de Navegação e Comércio, que firmava uma aliança política e militar entre Portugal e Inglaterra, concedia liberdade religiosa e imunidade jurídica aos ingleses da colônia e previa a extinção gradual do tráfico de africanos escravizados. E isso não era porque Portugal era bonzinho, não. Era porque a Inglaterra exigiu de Portugal que fossem traficados cada vez menos escravos para o Brasil, porque a Inglaterra estava indo numa onda abolicionista, então por isso Portugal se viu obrigado a fazer isso. Em meados de 1815, com o fim do Império Napoleônico, realizou-se um Congresso de Viena, cujo principal objetivo era reorganizar as fronteiras europeias. Esse fato, associado ao desejo de Dom João de permanecer no Brasil e evitar revoltas internas, fez com que o príncipe regente decidisse elevar o Brasil a Reino Unido, a Portugal e a Algarves. Bem, o que aconteceu nesse período? Napoleão perdeu força e acontece um congresso na cidade de Viena que reestabelece as fronteiras na Europa. Então, ou seja, aquele medo todo
que a corte estava que o Napoleão invadisse Portugal já tinha passado, porque eles tinham derrotado Napoleão e as fronteiras da Europa já estavam sendo realocadas, já estavam sendo, digamos, refeitas. Mas, ao mesmo tempo, Dom João, que estava aqui no Brasil, tinha medo que os brasileiros começassem a se revoltar. Por quê? Porque na América Espanhola, digamos assim, começou a acontecer vários processos de independência, seguindo o ritmo dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos proclamou sua independência, depois logo veio o México, também a Argentina, Paraguai, enfim, vários outros países, Colômbia, Venezuela, Chile, Cuba, Haiti, enfim, todas essas colônias que eram da Espanha, elas também se emanciparam. E isso começou a, digamos que, aflorar os ânimos dos brasileiros para proclamar a independência. Então Dom João pensou, não, vou fazer o seguinte, eu vou elevar o Brasil a Reino Unido ou Portugal, que isso vai acalmar os ânimos e dizer para os brasileiros assim, olha, vocês também são importantes, vocês são agora um reino amigo de Portugal. E ele ficando aqui acabaria também deixando o Brasil mais unificado. Mas a elite portuguesa que estava lá em Portugal não gostou nada disso, porque queria de novo o seu rei, a corte, a família real e toda a administração de Portugal de novo lá em Lisboa. Então começou a haver um conflito entre o Dom João e a elite portuguesa que ainda estava em Portugal. Bem, no meio disso tudo aconteceu a insurreição pernambucana, que aconteceu em Pernambuco em 1817, por conta da crise econômica que atingia a região, os altos impostos, porque para fazer todas aquelas melhorias no Rio de Janeiro, o Dom João aumentou muitos impostos para poder cobrir todos os gastos da corte, a inflação e o alto custo da corte e da monarquia administrativa montada por Dom João VI. Foi influenciada muito pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa. Quem foram os grupos sociais que participaram da insurreição pernambucana? Então foram os comerciantes, militares, membros do clero, os grandes proprietários, juízes, artesãos e homens livres. Início, os insurgentes tomaram Recife e fundaram uma república e formaram um governo provisório. E o desfecho, as divergências entre os líderes dessa insurreição e a falta de apoio de outras regiões e o avanço das tropas portuguesas marcaram o fim do movimento. Muitos líderes foram presos e executados. Bem, Dom João tinha o porquê estar com medo que a independência fosse proclamada. Afinal de contas, houve aí a insurreição pernambucana e começou a fomentar isso em vários lugares. E a sociedade colonial? Como ficou com a chegada da família real portuguesa aqui? Então, com a presença da coroa portuguesa, os hábitos europeus foram adotados, as pessoas começaram a usar roupas muito mais pesadas, tipo a moda da Europa em pleno verão do Rio de Janeiro. A necessidade de mão de obra mais especializada, por isso foram abertos vários cursos superiores. Campanha de incentivo para a vinda de imigrantes. A presença de artistas e pesquisadores europeus também foi bem importante. E o medo da revolta de escravizados, porque a abolição da escravatura já estava, digamos que bem suscitada em outros lugares, né? A Inglaterra era bem abolicionista, o Haiti já tinha proclamado a sua independência basicamente com os negros escravizados, enfim. E o uso mesmo assim, o uso de mão de obra escrava permaneceu justamente por conta dos latifundiários que estavam aqui no Brasil. Eram grandes pedaços de terra que precisavam de muita gente para trabalhar. Bem, a Revolução Liberal do Porto e a regência de Dom Pedro. Em 1820, iniciou-se na cidade do Porto, em Portugal, um processo revolucionário que apresentava como exigência básica o retorno imediato da família real e da corte portuguesa e a convocação de uma Assembleia Constituinte. Portugal também digamos que influenciado aí pelos ideais iluministas e contra os reis absolutistas, quis que a corte voltasse para que eles fizessem uma constituição que limitasse os poderes do rei. Dom João fica assustado com isso e decide voltar, mas ele volta e deixa o filho dele, o Dom Pedro, que vai ser proclamado aí Dom Pedro I. Então ele deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente e volta para Portugal.
E o processo de independência acaba iniciando por conta disso, né? Então houve a Revolução Liberal do Porto em 1820, o retorno da família real portuguesa em 1821, e eles deixam Dom Pedro como príncipe regente. Bem, há a pressão das cortes portuguesas para o retorno do Dom Pedro. O Dom Pedro não quer voltar. Acontece o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, e no dia 7 de setembro, também de 1822, acontece a independência do Brasil. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tentei ser o mais breve possível, é uma história muito legal. Pra quem tem curiosidade ou quer saber um pouquinho mais, tá passando uma novela legal na Globo, é Novo Mundo, acho que ela começa às 6, acho que é a novela das 6. E ela é bem legal, tem bastante fundo histórico, obviamente que é extremamente romantizado e tudo mais, mas é interessante pra gente ver os personagens aí, né, e como os atores, eles desenvolveram os personagens, Dom Pedro, a Princesa Leopoldina, enfim, e outras personalidades aí da história política do nosso Brasil. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp pra prof e a gente marca aí uma videochamada para que vocês tirem todas as suas dúvidas, tá bom? Se cuida, fica em casa e até o próximo vídeo.